Quem sabe Deus já tem te dado muitos sinais e você não tem percebido ou não tem dado uma resposta. Quem sabe você tem até medo de acreditar. Mas eu estava outro dia numa reunião do pessoal da igreja e foi dito algo por um pastor muito interessante, sabe, sobre a sarça ardente. E esse pastor ministrou sobre a sarça chamar a atenção de Moisés. E que Moisés olhava a sarça ardendo e aquilo chamava atenção porque não consumia. E foi tão interessante porque ele trouxe isso para os nossos dias e eu fiquei refletindo. Quantas vezes Deus nos fala através de canções. Às vezes você escuta uma canção várias vezes, ela começa a falar o seu coração. Ou você está vendo a TV e vê alguma coisa que testifica com algo que você leu na Bíblia. Quem sabe você está numa mesa sentado com algum amigo e a pessoa fala algo ali, uma palavra ali te chamou a atenção. E você fica se perguntando, nossa, por que, né? Parece tão... Por que essa coincidência? E eu quero dizer para você que não é coincidência. Se você sente que Deus parece que está juntando um quebra-cabeça e montando, sabe, uma história para você sobre um determinado assunto, se atente a isso. Leve isso para oração. Essa pode ser a sarça que está ardendo diante de você. Quando esse pastor falou isso, eu fiquei refletindo muito, porque tudo que a gente aprende no Senhor, que Deus vai ministrando para nós, tem uma base, um fundamento bíblico. E eu nunca tinha visto, sabe, sobre a sarça, e aquilo me chamou a atenção. Porque foi o momento em que Moisés deu uma resposta. Ele viu aquele sinal de Deus e ele deu uma resposta. E muitas vezes nós vemos esses sinais de Deus e a gente não se move. A gente deixa passar batido. E às vezes Deus tem que nos dar muitos e muitos e muitos sinais para que a gente entenda. Quem sabe a gente é meio lerdo, né? Às vezes para entender o que Deus está falando, mas hoje eu quero mais trazer essa reflexão para você, porque foi muito legal essa testificação com a palavra de Deus, né? Eu já tinha percebido essa maneira de Deus falar comigo por sinais, coisas que testificam, sabe, coisas pequenas, básicas da rotina do dia a dia. Eu já tinha percebido esse meio de Deus falar comigo, mas descobrir e aplicar a situação que aconteceu com Moisés e a sarça foi muito intenso, porque quando Moisés deu uma resposta, começou a acontecer algo muito grande. Moisés começou ali, ele foi chamado para ser um libertador e ele começa o seu ministério. E é muito legal porque Deus começa a fazer nele, através dele. E muitas vezes nós estamos paralisados porque a gente não está vendo os sinais de Deus. E nos sinais vão conter orientações e o próximo passo e o próximo sinal para que a gente cresça, amadureça, se desenvolva e vá para esse lugar onde Deus quer nos levar espiritualmente para cumprir o nosso propósito, a nossa vocação. Não que Deus vai falar sempre por sinais, mas comigo, particularmente comigo, Deus fala muito pela palavra, é muito pela palavra. Só que quando é uma direção, algo assim, ou uma mudança de fase, algo muito impactante para minha vida com Deus e até na minha vida natural, Deus fala pela palavra sempre, mas ele também dá sinais, sabe? Ele testifica através de coisas que as pessoas falam, de canções que eu vou ouvindo, que às vezes estão me chamando a atenção, às vezes tem uma canção que eu não consigo parar de ouvir, aí eu percebo que Deus está falando alguma coisa que está ali. Quantas vezes eu acordo pela manhã e a minha mente acorda cantando uma canção, sabe? E eu presto atenção naquelas letras, porque Deus está sinalizando alguma coisa. Às vezes eu tô assistindo TV, eu tô prestando atenção numa conversa, ou vendo uma pregação no YouTube, uma mensagem, e uma palavra assim salta, e aquela palavra vai juntando com a outra e vai formando um quebra-cabeça e testifica. E aí eu entendo que aquela direção que Deus estava dando na própria palavra, a Bíblia, está se confirmando pelos sinais que eu estou vendo, sabe? E eu creio que você já viveu essa experiência. Se você não percebeu, comece a ficar atento às coisas que estão te chamando a atenção. As pequenas coisas que às vezes você não leva em conta, que às vezes você pensa que é coincidência, ou que às vezes você não entende o que tem a ver, sabe? Começa a analisar, anota. Eu tenho o hábito de anotar tudo num caderno, as coisas que estão chamando a atenção, e depois eu vou costurando tudo aquilo que o Senhor vem falando e eu vejo que Deus está ali dizendo com toda a clareza o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, qual é o próximo passo, ou o que ele quer fazer em mim, ou o que eu preciso mudar, ou o que eu preciso me arrepender, qual é a transformação que ele está gerando em mim, qual o crescimento, qual a purificação, e tudo isso que nós vamos desenvolvendo com Deus.
Mas eu queria trazer para você essa mensagem sobre os sinais que às vezes nos passam despercebido e às vezes pode ser Deus falando com você. Então esteja atento, que Deus edifique a sua vida com essa palavra, que a partir de agora você comece a prestar mais atenção nas coisas ao seu redor, nas coisas que às vezes saltam aos seus olhos. Quem sabe você está lendo a Bíblia e uma palavra salta aos seus olhos assim, você fez conexão com alguma coisa e pensa, minha cabeça, só pode ser minha cabeça, vai ver que eu tô maluca. Às vezes eu tô criando essa história na minha cabeça e não, é Deus que está construindo dentro de você aquilo que Ele quer falar, uma mensagem. E nós somos, assim, às vezes difícil de compreender o que Deus está falando. Então, às vezes, Deus precisa estar confirmando, falando, repetindo, para que a gente consiga entender o que de fato Ele quer falar com clareza. Porque nós temos uma mente limitada, né? Se for comparar com a mente de Deus, nossa mente é muito limitada, extremamente limitada. Então, Deus sabe como fala com cada um. Até, às vezes, com coisas que têm representatividade diferente de um irmão para o outro. Mas que Deus fala para você, você vai entender o que Ele está querendo dizer. E fala para o outro irmão não vai entender. Porque é uma linguagem que Deus desenvolveu com você. E quanto mais intimidade, mais essa linguagem vai acontecer entre você e Deus. De intimidade, de saber como Deus te fala, o que Deus está te falando, sabe? Esse hábito de conversar com o Espírito Santo também vai te ajudar muito a perceber e a discernir. Que Deus abençoe sua vida, que você seja edificado. Se gostou, se inscreve no canal e acompanhe os vídeos que eu tô sempre postando aqui. Amém? Deus abençoe.